Ao questionar o hacker Walter Delgatti na CPMI do dia 8 de janeiro, o senador Marcos Rogério lembrou que o depoente fez declarações graves que deveriam ser alvo de checagem pelos parlamentares antes de aceitá-las alegremente, como vinha fazendo a esquerda. O senador apontou que o hacker apresentou duas versões no espaço de poucas horas sobre seus alegados contatos com o ex-presidente Jair Bolsonaro e questionou qual deveria valer, ao que o depoente afirmou que permaneceria em silêncio. O senador foi interrompido ao lembrar que o depoente foi condenado por estelionato quando o presidente da sessão, Cid Gomes, exigiu que o depoente fosse tratado com respeito e em forte contraste com a atuação da mesa durante o depoimento de pessoas associadas à direita, quando os parlamentares tinham plena liberdade para falar o que quisessem, achacar e avacalhar os depoentes. Marcos Rogério lembrou que a atuação de Delgatti ajudou a promover a impunidade de pessoas que confessaram crimes graves de corrupção. O senador disse: "E aí a pergunta é, mas serviu ao interesse de alguém? Não, foi uma coisa voluntária. Eu fiz isso por amor ao Brasil, por amor à democracia, por amor à pátria." E isso fez com que todos esses estivessem soltos, tivessem as condições empresariais restabelecidas e até um ex-presidente condenado voltar à condição de candidato e presidente da República. O senador comparou. Aí, agora vem aqui de manhã, fala, demonstra um enredo muito bem ensaiado, muito bem combinado, de que, olha, eu fui contactado, eu fui contratado, eu tinha expectativa de valores de salário, de retribuição, e no caso de prisão eu tinha lá um indulto programado. Falei ao telefone com o ex-presidente Bolsonaro, estava tudo certo desde que o resultado eleitoral. Sem mostrar uma evidência, sem mostrar uma prova. O senador apontou o contraste entre o comportamento do hacker ao ser questionado por parlamentares da esquerda quando era muito falante e o seu silêncio ao ser questionado por parlamentares de direita. Marcos Rogério disse: "Você vem agora, na parte da tarde, quando os senadores de oposição lhe passam a questionar, e aí opta pelo silêncio. Não sei se foi efeito do vídeo que o deputado André Fernandes apresentou ali, mostrando você declarando voto e pedindo voto para Lula e dizendo que votava 13, que lhe fez mudar de opinião de repente, porque até então falava tudo, até o que não perguntavam. Os deputados da base governista, senadores, simplesmente começavam com uma frase e Vossa Senhoria habilmente já complementava. Estava se sentindo em casa, estava se sentindo dentro do seu próprio espaço. Agora não, agora exerce o seu direito constitucional ao silêncio." O senador mostrou que os próprios parlamentares lulistas que passaram a manhã elogiando o hacker ignoraram as respostas do hacker quando não se adaptaram à sua narrativa. Marcos Rogério ironizou: "Os governistas vão dizer, essa parte é desinformação." Ele acrescentou: "A única parte que serve é a que ataca Bolsonaro, porque eles não têm compromisso com a verdade, têm compromisso com as narrativas, com as versões." Marcos Rogério apontou que os lulistas queriam escolher uma parte das declarações e tratar como verdade, mas descartar outra, e disse: "Eles têm que escolher, ou acreditam em Vossa Senhoria, ou desacreditam totalmente." O senador acrescentou: "O seu silêncio é mais convincente do que as palavras lançadas para agradar o ouvido dos membros do governo nesta CPI." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 25 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida
e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu começo dizendo, senhor presidente, que as declarações feitas aqui são graves, porém unilaterais e precisam ser, obviamente, checadas. Não se pode fazer juízo de valor com base em informações de uma das partes envolvidas sem que hajam efetivas provas de veracidade. Mas eu pontuei algumas falas do depoente. O depoente, Walter Delgatti Neto, disse inicialmente que foi chamado para mostrar que o sistema eleitoral não era seguro, para demonstrar a insegurança do sistema. Isso está dito e está gravado. Depois disse que o presidente Bolsonaro pediu para que você fraudasse as eleições. Ofereceu vantagens e garantias em caso de prisão. Bom, qual das duas versões estão corretas? A primeira, que você disse que foi chamado para demonstrar que o sistema era falho, ou que Bolsonaro te pediu para fraudar o processo eleitoral? Eu ficaria em silêncio. Muito conveniente o seu silêncio, mas o seu silêncio fala mais e com mais verdade do que com a sua verborragia no âmbito dessa CPI. Quando você fica em silêncio, você passa a verdade. Quando você fala, você exerce aquilo que é a sua profissão. Mentir, estelionato. Mas eu continuo com as minhas ponderações. Presidência pondera. Está desligado o microfone, presidente. A testemunha merece ser tratada com respeito. Silêncio seletivo. Eu vou pedir que Vossa Excelência me acrescente um minuto. Eu peço a Vossa Excelência que evite adjetivos em relação à testemunha. Se limite a Eu só estou repetindo aqui, senhor presidente, aquilo que está nos autos. Não estou adjetivando. Não. Vossa Excelência acabou de fazer um adjetivo de que ele era mentiroso. E isso é um adjetivo. Então eu pondero a Vossa Excelência. Pondero a Vossa Excelência de que Vossa Excelência se limite a fazer questionamentos à testemunha. Não, eu tô como advogado da sessão transcorrer em atendimento ao disposto na decisão do Supremo Tribunal Federal, que a testemunha deve ser tratada com respeito. Advogado do hack. Senhor presidente, peço que reponha o meu tempo. Vossa Excelência terá 1 minuto a mais. Vossa Excelência usou 2 minutos, vai me dar 1 minuto? É estratégia agora? Contabilize aí se eu usei 2 minutos. Por gentileza, senhor presidente. Depois eu peço que alguém dê um Google aí, porque o presidente não sabe, o significado da palavra estelionato. Porque foi isso que eu traduzi aqui. Mas respeito Vossa Excelência e vou acatar a sugestão de Vossa Excelência. O depoente disse que o relatório das Forças Armadas foi feito por ele. Em que momento você esteve no Ministério da Defesa? Na Comissão de Transparência Eleitoral? Quantas vezes esteve no Ministério da Defesa? E com quem esteve? Com quem falou depois? Tem prova dessas conversas? Indago Vossa Senhoria. Ficaria em silêncio.
novamente o seu silêncio fala mais do que as suas palavras, que ao longo da manhã estava aqui todo pavão, falando, rindo, né? Aliás, os membros da base governista nem perguntavam, só levantavam a bola, você já complementava. Muito conveniente. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa. Hoje é o dia típico para voltar àquela frase da CPI da pandemia. Vai vendo, Brasil. Vai vendo. Eu não tinha usado essa frase nenhuma vez aqui na CPI, na CPMI do 8 de janeiro. Mas hoje eu estou usando. Vai vendo, Brasil. Eu tinha feito uma série de outras anotações e eu não vou usar. Eu vou apenas ponderar. Você se gaba, se autoelogia pelo fato de ter sido o personagem da Vaza Jato. E quando um documentário foi exposto sobre isso, que não menciona você, você se vê indignado. Que injustiça! Isso é como falar da Inconfidência sem falar de Tiradentes. Isso é como... Agora, o que você fez na Vaza Jato, ao vazar informações, conversas privadas, documentos, fez com que empresas que comprovadamente fizeram parte de um cartel criminoso, que causaram prejuízo à Petrobras na ordem de quase 13 bilhões de reais, se safassem nesse processo. O valor atualizado hoje chega à casa dos 18 bi. Vou citar alguns nomes que se favoreceram com essa tua mãozinha amiga. Ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto. Milhões desviados e confessados, inclusive com devolução. Beneficiado. Sérgio Cabral, beneficiado. Antônio Palocci, beneficiado. Poderia continuar falando aqui de todos aqueles que o trabalho que você prestou... E aí a pergunta é, mas serviu ao interesse de alguém? Não, foi uma coisa voluntária. Eu fiz isso por amor ao Brasil, por amor à democracia, por amor à pátria. E isso fez com que todos esses estivessem soltos, tivessem as condições empresariais reestabelecidas e até um ex-presidente condenado voltar à condição de candidato e presidente da República. Não é o Bolsonaro que promoveu essa ação. Não foi o governo do Bolsonaro, foi o seu trabalho. E você se vangloria de ter feito isso. Aí agora vem aqui de manhã, fala, demonstra um enredo muito bem ensaiado, muito bem combinado, de que, olha, eu fui contactado, eu fui contratado, eu tinha expectativa de valores, de salário, de retribuição, e no caso de prisão eu já tinha lá um indulto programado, falei ao telefone com o ex-presidente Bolsonaro, estava tudo certo, desde que eu o resultado eleitoral, sem mostrar uma evidência, sem mostrar uma prova. Aí você vem agora na parte da tarde, quando os senadores de oposição lhe passam a questionar, e aí opta pelo silêncio. Não sei se foi o efeito do vídeo que o deputado André Fernandes apresentou ali, mostrando você declarando voto e pedindo voto para Lula e dizendo que votava 13, que lhe fez mudar de opinião de repente. Porque até então falava tudo, até o que não perguntavam. Os deputados da base governista, senadores, simplesmente começava com uma frase e Vossa Senhoria habilmente já complementava. Estava se sentindo em casa. Estava se sentindo dentro do seu próprio espaço. Agora não. Agora exerce o seu direito constitucional ao silêncio. Vossa Senhoria poderia ter exercido esse direito desde o primeiro momento. Veio para cá com habeas corpus debaixo do braço. Mas para criar narrativas, Vossa Senhoria fala. Mas para responder àqueles que querem contraditar os seus argumentos, aí opta pelo silêncio. Atentai bem, Brasil. Atentai bem. Os fatos, as evidências falam por si. Antes um falastrão. Agora, não vou usar essa palavra porque senão vou ser censurado pelo presidente. Alguém que se cala.
alguém que silencia. Por quê? Qual é o medo? Agora, é interessante, os governistas vieram aqui e levantaram a peteca para você, a bola para você atacar o presidente Bolsonaro, para você atacar a deputada Carla Zambelli, para você falar tudo aquilo que eles queriam ouvir. E aí você, no início, quando o presidente da comissão lhe faz uma pergunta muito bem elaborada, embora de improviso, mas é fruto da curiosidade daqueles que não são da área, como eu também não sou. Vem cá, qual o nível de segurança do sistema de votação no Brasil? Qual o nível de inviolabilidade desse sistema? O código-fonte, como é que é? Me faça o desenho. É possível a programação para que alguém que está votando numa pessoa, internamente, o processamento dessa informação... A sua resposta disse sim, é possível. Quem programa o código-fonte pode fazer isso e camuflar aquilo que está visível. Vossa Senhoria disse isso aqui. Agora, os governistas vão dizer, na narrativa deles, não, essa parte é desinformação, porque não interessam isso. Eu nunca disse que as eleições no Brasil foram fraudadas, mas eu sempre disse que tudo que é sistema, que é manipulado pelo ser humano, não é insuscetível de falha, não é inviolável. E aí, quando alguém perguntou para você, o próprio presidente, qual seria o meio, o método mais seguro e mais eficiente? Vossa Senhoria que disse, a adoção do voto com sistema impresso para, confirmando, depositar, confirma e deposita numa urna, não confirma, deposita em outra, sem contato com a cédula. Foi isso que Vossa Senhoria disse. Agora os governistas vão dizer, não, essa parte aí nós vamos deletar, não serve. A única que serve é aquela que ele ataca Bolsonaro. Sabe por quê? Porque eles não têm compromisso com a verdade. Eles têm compromisso com as narrativas, com as versões. E aí, senhor presidente, eu reitero aqui, é importante que a gente faça agora a checagem de tudo que foi dito, chame aqui outras autoridades para confrontar, e mais do que isso, esse ex-diretor da área de informática lá do Tribunal Superior Eleitoral precisa vir nessa CPI. A pauta foi levantada aqui, e ele disse que antes de 18, uma pessoa cuidava, e que poderia fazer, depois 5. Eu não estou colocando ninguém em xeque, mas se há algum nível de insegurança e se há alguma possibilidade de, em algum momento, é preciso que haja investigação. Eu quero investigar tudo, não trabalho com seletividade. Já disse aqui no início e repito hoje, senhor presidente, e quem está aqui é testemunha disso. Nunca passei a mão na cabeça de ninguém que sentou nessa cadeira, sejam aliados ou não do ex-presidente Bolsonaro. Fui duro por demais com um dos integrantes do governo anterior que sentou nessa cadeira, mas não sou seletivo. Não defendo quem quer que seja. O que eu defendo aqui é a verdade. A única pauta que me interessa é a pauta da verdade. Então, nós temos que avançar nessa investigação. Mas não dá para aceitar narrativas. Que a parte que você acusa Bolsonaro e aliados é verdadeira, na voz dos governistas. Mas a parte que você fala da fragilidade do processo eleitoral, não, essa aí não é verdadeira, é desinformação. Eles têm que escolher. Ou acreditam em Vossa Senhoria, ou desacreditam totalmente. Mas o silêncio de Vossa Senhoria diz mais do que Vossa Senhoria possa imaginar. O seu silêncio é mais convincente do que as palavras lançadas para agradar o ouvido dos membros do governo no âmbito dessa CPI. Muito obrigado, senhor presidente.